Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ó my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Rainha do Rosário e da Paz, Pray for us and give us peace. São José, Pray for us. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Pray for us. Primeiro mistério. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nesse mistério, rezamos pela abertura dos corações endurecidos e pela conversão dos pecadores. In questo mistero preghiamo per l'apertura dei cuori induriti e per la conversione dei peccatori. In the mystery, the first part of the mystery, the agony in the garden. In this mystery, we pray for the conversion of sinners and for Per l'apertura dei cuori induriti. and for opening our hardened hearts. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Chi risponde? Italiano. In italiano? Sì. Sì, Gigi Elena. Aspetta. Amen. Non ci sono. Niente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Regina do Rosário e della Pace, Prega per noi. ó Maria concepita senza peccato, Prega per noi che ricorriamo a voi. San Giuseppe, Prega per noi. San Michele, San Gabriele, San Raffaele. Pregate per noi. Secondo mistério, la flagelazione di Gesù, a flagelação de Jesus. Pela dor que sentiu Jesus ao ser flagelado, que o seu sangue precioso nos liberte de nossos pecados, de nossas fraquezas, e nos dê a graça de vivermos sempre unidos ao seu coração. Che il sangue versato nella flagellazione di Gesù conceda-ci la grazia di vivere lontani dal peccato, di vivere lontani da tutte le cose sbagliate, che possiamo stare sempre uniti al suo divin cuore. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. We pray, make Jesus grant us the grace to be away from sin and to live to live away from sin and all the things erroneously. That we may always be in his heart. Druga skrivnost, bičanje Jezusa. Prosimo Jezusa, da nas njegova kri osvobodi, da nam da milost, da bi bili vedno daleč proč od greha in od vseh napačnih stvari in da bi bili vedno v njegovem srcu. Second mystère douloureux, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions toujours vivre loin du péché, être unis à Jésus. Que son précieux sang nous libère de nos péchés, de nos fragilités, que nous soyons unis à son Sacré-Cœur. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado. Pray for us to have recourse to thee. São José, Pray for us. Rainha do Rosário e da Paz. Pray for us and give us peace. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Pray for us. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus é coroado de espinhos. Pela dor que sentiu Jesus ao ser coroado de espinhos e do sangue que derramou de sua cabeça, que este sangue purifique nossos pensamentos, nos liberte das ideias do mundo, e que tenhamos a nossa mente voltados a Deus, ao seu amor e ao reino dos céus. Che il sangue di Gesù purifichi i nostri pensieri, ci liberi dall'idea del mondo e ci aiuti a pensare sempre in Dio e nelle cose del cielo. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We ask that Jesus, the precious blood of Jesus, may purify our thoughts and free us from the ideas of the world and would help us always to think of God and the things of heaven. V tretji skrivnosti kronanja Jezusa prosimo v trpljenju po njegovi sveti kroni in po preliti predragoceni krvi pri kronanju, da očisti naše misli, da nas osvobodi vseh idej tega sveta in da nam pomaga vedno ostati povezani z Bogom, pripadati Bogu. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Que la douleur et le sang qui a coulé de la tête de Jésus purifient nos pensées, nous libèrent de la pensée du monde, que nous pensions toujours en Dieu et au ciel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in otpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado. Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. São José, Prosi za nas. Rainha do Rosário e da Paz. Prosi za nas in podari nam mir. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Prosite za nas. No quarto mistério doloroso, Jesus carrega a sua cruz rumo ao Monte Calvário. Que Jesus nos dê também a força para carregarmos a nossa cruz. Que não nos desesperemos e não percamos nem a fé nem a esperança na ação de Deus em nossas vidas. Que Gesù ci doni la forza di portare anche noi la nostra croce. Che non possiamo mai perdere la fede, la speranza
Nell'aiuto di Dio, nell'aiuto di Gesù che è sempre con noi, che ci aiuta sempre a portare la nostra croce. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. May Jesus grant us the strength to carry also our crosses, that we never lose our faith and hope. And the help of Jesus, who is always with us and always helps us to carry our crosses. V četrti skrivnosti bomo premišljevali Jezusovo trpljenje, kako nosi težki križ. Prosili ga bomo, da nam da moč nositi naš križ, da ne bi izgubili poguma, vere, zaupanja v Božjo pomoč in da se zavedamo, da je vedno z nami in nam pomaga nositi naš križ življenja. Quatrième mystère, le portement de croix. Que Jésus nous donne la force de porter notre croix, que nous ne perdions pas foi et espérance dans l'assistance de Dieu qui nous aide à porter notre croix. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado. Priez pour nous qui avons recours à vous. São José, Priez pour nous. Rainha do Rosário e da Paz. Priez pour nous et donnez-nous la paix. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Priez pour nous. No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mistério, queremos pedir ao Senhor que Ele nos liberte, nos cure de todas as negatividades de nossa vida. Questo mistero chiediamo al Signore che ci liberi, ci guarisca di ogni negatività della nostra vita. In the fifth sorrowful mystery, the crucifixion of our Lord after 3 hours of agony. In this mystery, we ask our Lord to set us free and to set us free from all negativity in our lives. Peti skrivnosti premišljujemo križanje našega Gospoda Jezusa. Prosimo ga, da nas osvobodi vseh negativnosti našega življenja. Cinquième mystère, Jésus est crucifié et meurt sur la croix. Demandons à Jésus qu'il nous libère et nous guérisse de toutes les négativités de notre vie. Que as chagas de Jesus sejam nosso escudo de proteção, que le piaghe de Jesus sia nosso escudo de defesa, de protezione. May the wounds of our Lord be a shield of protection for us. Naj bodo njegove rane ščit našega varstva, da nas varujejo. Que les plaies de Jésus soient notre bouclier de protection. Peçam agora com fé que a família de cada de vocês esteja dentro das chagas de Jesus, para que sejam protegidas de todo mal. Chiedete adesso con fede che le vostre famiglie siano dentro delle piaghe di Gesù, per essere protette contra ogni male. Ask now that the wounds of Jesus, ask now for your family that the wounds of Jesus be protected against all evil. Prosimo sedaj z vero, da bodo naše družine noter v Jezusovih ranah in da bomo vedno varovani. Demandons avec foi que notre famille soit placée dans les plaies de Jésus afin qu'elle soit protégée de tout mal. Que aquelas pessoas mais difíceis da sua família se convertam agora, nesse momento, pela graça e pelo poder de Deus. Que quelle persone più difficili delle vostre famiglie si convertano adesso per mezzo della grazia e del potere di Dio. The most difficult people in your families may be protected. The most difficult people in your family may be they convert and be protected by the grace of God. Da bodo tisti ljudje, ki so najbolj problematični v naših družinah, da se spreobrnejo in da bodo varovani, da jih Bog varuje. Que les personnes les plus endurcies de notre famille se convertissent par la grâce et la puissance de Dieu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. São José, Ruega por nosotros. Rainha do Rosário e da Paz. Ruega por nosotros y danos paz. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Ruega por nosotros. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Rezemos agora 7 credos, pelos ateus, pelos incrédulos, para que Deus aumente a nossa fé. We pray now 7 creeds for atheists, for unbelievers, and may the Lord increase our faith. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Lady's blessing us and the rosary. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pelo Papa e pela Igreja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, pois o Todo-Poderoso realizou em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou aos humildes, saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pregate la litania e dopo fate un canto. Pray the litany and then sing a song. Raphael, can you lead and Arlene answer? The Litany of the Blessed Virgin Mary. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions and our necessities, but deliver us from all dangers, O ever glorious and blessed Virgin. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven. Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God, the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Holy Mother of God. Pray for us. Holy Virgin of Virgins. Pray for us. Mother of Christ. Pray for us. Mother of the Church. Pray for us. Mother of Mercy. Pray for us. Mother of Divine Grace. Pray for us. Mother of Hope. Pray for us. Mother most pure. Pray for us. Mother most chaste. Pray for us. Mother inviolate. Pray for us. Mother undefiled. Lord, Mother most amiable. pray for us. Mother most admirable. Pray for us. Mother of good counsel. Pray for us. Mother of our Creator. Pray for us. Mother of our Savior. Pray for us. Virgin most prudent. Pray for us. Virgin most venerable. Pray for us. Virgin most renowned. Pray for us. Virgin most powerful. Pray for us. Virgin most merciful. Pray for us. Virgin most faithful. Pray for us. Mirror of justice. Pray for us. Seat of wisdom. Pray for us. Cause of our joy. Pray for us. Spiritual vessel. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Singular vessel of devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Tower of David. Pray for us. Tower of ivory. Pray for us. House of gold. Pray for us. Ark of the covenant. Pray for us. Gate of heaven. Pray for us. Morning star. Pray for us. Health of the sick. Pray for us. Refuge of sinners. Pray for us. Comforter of the afflicted. Pray for us. Help of Christians. Pray for us. Queen of angels. Pray for us. Queen of patriarchs. Pray for us. Queen of prophets. Pray for us. Queen of apostles. Pray for us. Queen of martyrs. Pray for us. Queen of confessors. Pray for us. Queen of virgins. Pray for us. Queen of all saints. Pray for us. Queen conceived without original sin. Pray for us. Queen assumed into heaven. Pray for us. Queen of a most holy rosary. Pray for us. Queen of families. Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, O most holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, thy servants, may enjoy perpetual health, both of mind and in body, and by the glorious intercession of a Blessed Mary, ever Virgin, may we be delivered from present sorrow and attain eternal joy through Jesus Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Tu sei qui con me, nella povertà tu vieni incontro a me. Emanuele, tu sei Dio con noi, nella tua presenza riempi i giorni miei. Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me, nella storia in nome tuo, io ti accolgo, mio Signore. Emanuele, tu sei qui con me, la tua dolce voce parla dentro me, il cuore mio sente che ci sei, il amore puoi guidare i passi miei, sei la luce dentro me, sei la via davanti a me, nella storia in nome tuo, io ti accolgo, mio Signore. Emanuele, tu sei qui con me, riempi di speranza tutti i sogni miei. Sei tu il mio re, il Dio della mia vita, fonte di salvezza per l'umanità. Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me, nella storia in campi tu, io ti accolgo, mio Signore. Ó Maria, concepita senza peccato. Pray for us who recourse to thee. Ó Maria, concepita senza peccato. Pray for us who recourse to thee. Ó Maria, concepita senza peccato. Pray for us who recourse to thee. Eu vou ler agora a mensagem que Nossa Senhora nos deu em português, depois em italiano, e depois vocês leem na língua de vocês. I will read the message now in Portuguese, then in Italian, and then you will translate in your own languages. Nossa Santa Mãe veio mais uma vez do céu e ela nos deu esta mensagem. A paz, meus filhos amados, a paz. Meus filhos, eu, sua mãe, os amo imensamente, e este meu amor eu lhes dou, para que sejam felizes e tenham paz. Entrem no meu imaculado coração, consagrando-se diariamente a ele, e receberão inumeráveis graças. Meus filhos, os tempos são sérios e difíceis, mas lembrem-se,
O meu imaculado coração é o refúgio de cada um de vocês e de suas famílias. Não desanimem e não percam jamais a fé. Deus está com vocês, ao seu lado, acompanhando-os sempre, e Ele nunca os abandona. No momento certo, Deus agirá em favor de todos os seus filhos e fará grandes coisas pela libertação do seu povo. Rezem e jejuem e vencerão todo o mal. A todos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre, vi amo immensamente e questo mio amore vi do, perché possiate essere felici e possiate avere la pace. Entrate nel mio cuore immacolato, consagrandovi ogni giorno a Lui, e riceverete innumerevoli grazie. Figli miei, i tempi sono seri e difficili, ma ricordatevi, il mio cuore immacolato è il rifugio di ognuno di voi e delle vostre famiglie. Non scoraggiatevi e non perdete mai la fede. Dio è con voi a vostro fianco, accompagnandovi sempre, e Lui mai vi abbandonerà. Nel momento giusto, Dio agirà in favore di tutti i suoi figli e farà grandi cose per la liberazione del suo popolo. Pregate e digiunate e vincerete tutti i mali. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Peace, my beloved children, peace. My children, I, your mother, love you intensely, and this love of mine, I give it to you, so that you may be happy and have peace. Enter into my immaculate heart, consecrating yourselves daily, and you will receive innumerable graces. My children, times are serious and difficult, but remember, my immaculate heart is the refuge of each one of you and of your families. Do not be discouraged and never lose the faith. God is with you, at your side, accompanying you always, and He never abandons you. At the right time, God will act in favor of all His children and will do great things for the liberation of His people. Pray and fast, and you will defeat all evils. I bless you all in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sporočilo kraljice rožnega venca in miru 27. februarja 2021. Mir, moji ljubljeni otroci, mir. Otroci moji, jaz, vaša mati, vas neizmerno ljubim in vam dajem svojo ljubezen, da boste lahko srečni in mirni. Vstopite v moje brezmadežno srce, tako, da se mu vsak dan posvetite in prejeli boste številne milosti. Otroci moji, časi so resni in težki, vendar ne pozabite. Moje brezmadežno srce je zatočišče vsakega izmed vas in za vaše družine. Ne bodite malodušni in nikoli ne izgubite vere. Bog je z vami, ob vaši strani, vedno vas spremlja in vas nikoli ne zapusti. Bog bo ob pravem času ukrepal v imenu vseh svojih otrok in naredil velike stvari za osvoboditev svojega ljudstva. Molite in postite in premagali boste vse zlo.
Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amém. Nathalie. Oui. Notre mère est venue une fois encore du ciel et nous a donné ce message. Paix, mes enfants, bien-aimés, paix. Mes enfants, moi, votre mère, je vous aime immensément et cet amour, je vous le donne pour que vous soyez heureux et ayez la paix. Entrez dans mon cœur immaculé, vous consacrant quotidiennement à lui et vous recevrez d'innombrables grâces. Mes enfants, les temps sont sérieux et difficiles, mais rappelez-vous, mon cœur immaculé est le refuge de chacun de vous et de vos familles. Ne vous découragez pas et ne perdez jamais la foi. Dieu est avec vous, à vos côtés, vous accompagnant, et jamais il ne vous abandonnera. Au juste moment, Dieu agira en faveur de tous ses enfants, et il fera de grandes choses pour la libération de son peuple. Priez et jeûnez, et vous vaincrez tout mal. Je vous bénis tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que por meio dessa mensagem, mais uma vez, nós possamos compreender que não são os homens que vão ter a palavra final. A palavra final sempre vai dar Deus. Che per mezzo di questo messaggio possiamo ancora capire che non sono gli uomini del mondo che daranno la parola finale, ma la parola finale sarà sempre da Dio. Nessuna persona potrà essere più di Dio. In this message, we can understand that the word, in this message, we can understand that men cannot give the last word, but the final word is always from God, and nobody can be more than God. Da bi po tem sporočilu mogli razumeti, da niso ljudje sveta, ki imajo zadnjo besedo, ampak zadnja beseda je vedno od Boga in nihče je ne more preseči. Que par ce message, nous puissions comprendre que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Personne ne pourra être plus que Dieu. I tempi sono difficili, sì, sono duri, sì, ma il cuore immacolato della Vergine Maria è il nostro rifugio di protezione e ci aiuterà. The times are difficult, yes. The times are hard, yes. But the Immaculate Heart of Mary is our refuge, and she will protect us. Časi so težki, da, so trdi, da, toda Marijino brezmadežno srce je naše zatočišče in varstvo v teh težkih časih. Les temps sont difficiles, oui. Les temps sont durs, oui. Mais le cœur immaculé est notre refuge de protection. Nossa Senhora vem do céu para nos conceder graças, bênçãos e proteção, que possamos confiar no seu amor maternal. La Madonna viene dal cielo per concedere grazia, benedizioni e protezioni. Abbiamo fiducia nella sua intercessione e protezione, tutto quello che fa per noi. The Blessed Mother comes from heaven to grant us graces, blessing, and protection to defeat all evil. We should have trust in her and her intercession, for all that she does for us. Naša nebeška mati prihaja iz nebes, da nam da milosti, blagoslove, varstvo in da imamo zaupanje v njeno posredovanje, v njeno varstvo. Ona vse stori za svoje otroke, za nas. La Sainte Vierge vient du ciel
pour nous donner grâce et bénédiction, protection. Ayons foi en sa protection et en tout ce qu'elle fera pour nous. Devemos nos consagrar diariamente ao seu coração e nós vamos receber inumeráveis graças diariamente e serão grandes graças. Dobbiamo consacrarsi ogni giorno nel suo cuore immacolato e riceveremo grandi grazie. Non sono piccole grazie, sono grandi grazie che la Madonna ci donerà. We have to consecrate every day to Immaculate Heart because she will grant us great graces, but really great graces. Moramo se posvetiti vsak dan njeno brezmadežno srce in prejeli bomo velike milosti, ne majhne milosti. Milosti bodo velike in Marija nam bo pomagala svojo ljubeznijo. Consacrons-nous chaque jour au cœur immaculé de Marie, et elle nous donnera de grandes grâces, pas de petites grâces, de grandes grâces. E que todos os dias possamos rezar o nosso rosário para ajudar a nossa Santa Mãe a expulsar todo o mal para longe de nossas famílias e de toda a humanidade. Che tutti i giorni possiamo recitare il nostro rosario per aiutare la nostra Madre a scacciare via ogni male da noi, dalle nostre famiglie, da tutta l'umanità. That every day we may pray the Holy Rosary to expel all evil from us, from our families, and from all humanity. In da bi vsak dan molili rožni venec, da pomagamo naši sveti materi spoditi stran vse zlo od nas in od naših družin in od vsega človeštva. Prions tous les jours notre chapelet afin d'aider notre mère à expulser tout mal de nos vies, de nos familles et de toute l'humanité. Nossa Senhora, ela quer nos ajudar, ela quer nos conceder grandes graças, mas somos muitos de nós que muitas vezes não rezamos, não jejuamos, não nos sacrificamos. La Madonna vuole concedere a noi tante grazie, tante benedizioni, ma tante volte siamo tanti di noi che non vogliamo ricevere queste benedizioni e grazie perché non preghiamo, non facciamo come lei ci chiede. Our Blessed Mother wants to give us so many graces and blessings, but many times we don't want to receive these graces because we are not praying enough. And we are not doing what she asks us to do. Naša mati nam hoče dati velike blagoslove, toda mi smo tisti, ki jih ne želimo prejeti, ki ne želimo prejeti teh blagoslovov, teh milosti, ker ne naredimo tega, kar nas ona prosi, kot ona želi in nas prosi. La Sainte Vierge veut nous aider, elle veut nous concéder de grandes grâces. Mais nous sommes nombreux à ne pas prier le chapelet chaque jour, à jeûner, à ne pas faire selon ses souhaits. As pessoas perguntam quanto tempo vai durar esse tempo desse coronavírus. Quando a gente se decidir em rezar, tomar vergonha na cara, jejuar, fazer sacrifício e penitência para que todo esse mal seja destruído. Le persone tante volte domandano quanto tempo durerà questo tempo di coronavirus. Quando noi avremo vergogna nella cara, nella faccia, quando noi pregheremo di più, faremo digiuno, sacrifici e ascolteremo quello che la Madonna ci ha chiesto. Solo così il male sarà vinto. Many times people ask how long this coronavirus is going to last. We should be ashamed of ourselves because we don't pray and we don't make sacrifice and we are not listening to what the Blessed Mother is asking us, how we should act. Mnogi ljudje sprašujejo, koliko časa bo trajal ta koronavirus.
morali bi se sramovati, ker morali bi moliti več in postiti in se žrtvovati in poslušati to, kar nas Mati Božja prosi. Samo tako bi bili rešeni vsega zla. Lorsqu'on dit « Mais combien de temps cela va durer, ce coronavirus ?» Eh bien, lorsque l'on se mettra enfin à prier, à jeûner, à faire des sacrifices, comme notre mère nous le demande. Se todas as pessoas rezassem realmente o rosário todo dia, com amor, com fé, fazendo jejum, esse mal já tinha sido acabado há muito tempo, mas as pessoas não rezam. Se tutte le persone pregassero davvero il rosario tutti i giorni, con digiuno, facendo digiuno come la Madonna ci ha chiesto, questo male era già per essere finito. Ma le persone non pregano. If we have fasted and prayed the way our Blessed Mother asked us every day, this evil would have been gone already. But people, they don't pray and they're not doing what Our Lady is asking us. Če bi vsi ljudje molili resnično rožni venec vsak dan in postili, kot je Marija prosila, to zlo bi bilo že oddaljeno, uničeno. Toda ljudje ne molijo rožnega venca. Si toutes les personnes priaient vraiment le rosaire chaque jour, avec foi et amour, en jeûnant, ce mal aurait déjà complètement disparu. E não é somente rezar um mistério, são 4 mistérios. Gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. 4, todos os dias. E não é solo uno, sono 4 misteri, gaudiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi. 4, tutti i giorni. And we should pray all the 4 mysteries. It's not one, it's 4 mysteries. The joyful, the luminous, the sorrowful, and the glorious. There are 4. Every day we should pray them. In ni samo en rožni venec, ampak so 4 deli, 4 skrivnosti. Veseli del, žalostni, svetli in častitljivi del. Il ne s'agit pas seulement de prier un chapelet, il s'agit bien de prier les 4 mystères, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Que nesse tempo de quaresma, Jesus nos conceda a graça de nos sacrificarmos cada vez mais pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Que in questo tempo di quaresima Gesù ci doni la grazia di sacrificarci ancora di più per la conversione dei peccatori, per la salvezza delle anime. During this Lent, the Lord Jesus may grant us more graces for the conversion of sinners and the salvation of souls. V tem postnem času naj nam Gospod da več milosti za spreobrnjenje grešnikov, za rešitev duš. En ce temps de carême, Jésus nous concède la grâce de nous sacrifier davantage pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Que as nossas dores, provas, dificuldades de cada dia, nós possamos oferecer unidos ao coração de Jesus, como reparação dos nossos pecados e dos pecados do mundo. Que le nostre prove, dolori, sofferenze di ogni giorno possiamo unire alle sofferenze al cuore di Gesù come reparazione dei nostri peccati e dei peccati dell'umanità. And that to our trials, pains and suffering, we can offer to our Lord Jesus in reparation for our sins and the sins of all humanity, to the Sacred Heart of Jesus. In da bi naše preizkušnje, bolečine, trpljenja, vsakodnevna, mogli združevati z Jezusovim srcem
kot zadoščenje za naše grehe, za grehe vsega človeštva in imeli bolj potrpljenja. Que nos douleurs, nos difficultés, nos épreuves de chaque jour, nous puissions les offrir au Sacré-Cœur de Jésus en réparation de nos péchés et des péchés de l'humanité. Não é fácil, mas a gente tem que saber oferecer tudo ao Senhor. Non è facile, ma noi dobbiamo sapere offrire tutto al Signore per la nostra conversione e conversione del mondo. It's not easy, but we have to offer everything to the Lord for our conversion and the conversion of the world. Ni težko, ni lahko, mi moramo se potruditi darovati vse Gospodu za spreobrnjenje, za naše spreobrnjenje in spreobrnjenje vsega sveta. Ce n'est pas facile, mais apprenons à offrir tout au Seigneur pour notre propre conversion et pour la conversion du monde. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas é porque o Edson vê Nossa Senhora, para ele tudo é fácil. Não é fácil, não. Tante volte le persone possono dire, ma è perché Edson vede la Madonna e per lui tutto è facile. Non è facile, no. Ognuno deve fare la sua parte, fare un sforzo, cercare di ogni giorno fare le cose giuste, perché non è facile. Ognuno deve portare la sua croce. Many times people say, oh, it's easy for Edson because he sees Our Lady. No, it's not easy. Everybody has to make an effort every day to go on and to carry the cross and to know the truth. Ljudje rečejo, da lahko za Edsona, ki vidi Marijo, to, da ni lahko, ne, ni lahko. Vsak mora narediti svoj del, se potruditi in vsak dan iskati, kako delati prav in pravično za rešitev. Vsak mora nositi svoj križ. On peut peut-être dire que pour Edson, c'est facile parce qu'il voit la Sainte Vierge. Mais non, ça n'est pas facile. Chacun doit faire des efforts, chacun doit porter sa croix. Nossa Senhora aparece a nós por meio de dom extraordinário. La Madonna appare a noi per mezzo di dono straordinario. The Blessed Mother appears to us through an extraordinary gift. Mati Božja se nam prikazuje po izrednem daru. La Sainte Vierge nous apparaît par un don extraordinaire. Mas a gente só vai se santificar na nossa vida ordinária, de cada dia, sendo fiel à graça de Deus. Mas nós saremo santificati solamente nella nostra vita ordinária di ogni giorno, essendo fedeli a Dio, facendo la volontà di Dio. But we are sanctified every day, every day, always to do the will of God and be faithful to Him. Da mi bomo se posvečevali vsak dan z našim vsakodnevnim življenjem, da bomo zvesti Bogu in izpolnjevali Božjo voljo. On se sanctifie dans notre vie ordinaire de chaque jour, en étant fidèle à Dieu, en faisant sa volonté. Nossa Senhora fala conosco, é maravilhoso, mas é você fazendo as suas ações de cada dia, servindo a sua família, ajudando a sua família, fazendo algo pela sua família, que você vai se tornar santo. La Madonna appare a noi, parla con noi, è meraviglioso, ma sarà tu servendo la tua famiglia, facendo qualcosa alla tua famiglia, cercando di aiutare la tua famiglia, che tu si santificherai ogni giorno. It is wonderful to see the Blessed Mother, but you have to you sanctify your family. You sanctify yourself by serving your family, doing something for your family, and
and do everything every day for them. Mati Božja se nam prikazuje in govori z nami. To je čudovito. Toda posvečevali se bomo samo, kadar služimo svoji družini in naredimo nekaj za svojo družino. In se trudimo ji pomagati. In samo tako se boš posvečeval vsak dan. Notre mère vient nous parler et c'est merveilleux. Mais pour nous sanctifier, c'est par notre action de chaque jour, en aidant notre famille, en cherchant à l'aider. Que esses ensinamentos possam ficar no coração de cada um de vocês, para o bem de vocês e de suas famílias. Que questi orientamenti possano rimanere nei vostri cuori, per il vostro bene e per il bene delle vostre famiglie. May this guidance be in your hearts for the good, for your own good and for the good of all your families. Naj bodo ta navodila, naj ostanejo v vaših srcih, za vaše dobro in za dobro vaših družin. Ces enseignements puissent rester dans vos cœurs pour votre bien et le bien de vos familles. E agora façamos o ato de consagração aos três sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José. And now we make the act of consecration to the Sacred Hearts of Jesus, Mary, and Joseph. Sagrado coração de Jesus, Imaculado coração de Maria e castíssimo coração de São José, eu vos consagro nesta tarde a minha mente, as minhas palavras, o meu corpo, o meu coração e a minha alma, para que a vossa vontade seja feita através de mim nesta tarde. Amém. C'è un sacerdote per benedirci? Is there a priest to bless us? Ali je duhovnik za blagoslov? You have to unmute yourself. Ali lahko duhovnik nas blagoslovi? Dominus vobiscum. E con spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotent Patris, Pai, et Filii, Filho, et Spiritus Spiritu Sancti. Santo. Amém. Amen. Amen. Amém. Grazie, Padre. Un abbraccio a tutti voi, a tutte le vostre famiglie. Non scoraggiatevi, non perdete mai la fede e il coraggio, ma unite nella preghiera, vinceremo ogni male con i tre sacri cuori uniti di Gesù, Maria e Giuseppe. Ok? Oggi la Madonna anche ha pregato per tutti i vostri malati. Amen. 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 Un abbraccio, un bacione, Anche alla tu. prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Obrigado. Buon riposo a tutti voi. Sì, sì. Ciao. Grazie carissimo, ciao.